Já começou. Ai, gente. Pega um chá ali pra mim, que tá lá de fora, pé da mesa. É um xadrez que acho que segundo eu tava com essa roupa. E aí, seu Nicolas? Olá, olá. Tudo Boa bem? noite, boa noite. Boa noite, seu Nicolas. Vamos lá? Tudo bem, Sônia? Tudo Vai na tranquilidade. O tema hoje é inspirador, né? Bastante, viu? Tá dando Deixa eu só colocar o microfone aqui. Ô, Nicolas, tá dando microfonia. Deixa eu trocar aqui. Alô, alô, tá me ouvindo no fone? Tá com microfonia, muito alto. Parece um grilo. Você tá criando um grilo aí? Tá me ouvindo? Ele tá tentando arrumar, tá vendo que seu pai... Tá. Aham. Eu zerei o meu microfone e só no Face. Nossa, eu tô muito pálida. Jesus. Vai, e tem que coisar aí de novo? Verifica. Parece que é o seu, ó. Será? É. Oi, Ni- Olá, olá. Viu? Eu Boa não tô noite. entendendo aqui, tá travando a minha tela. Mas para mim não tá, não. Vou perguntar para quem Aqui tá no no Face. Instagram, você tá me vendo normal? Não. Não, É, então, aqui que eu não tô entendendo o que tá acontecendo. só falta ser o meu celular, hein? Não, não é não, não é não. É, esses tempos para trás eu fiz uma live também e a minha câmera ela não funcionou, não sei por quê. Então, Gabi, pergunta pra Gabi, põe para mim lá na bolsa, na minha bolsa, lá fora, porque tem que estar pálida. Oi, gente, nós estamos ajustando o som. Só um pouquinho de paciência. Hoje o diálogo vai ser extremamente importante e muito rico. O Nicolas está ajustando o som para a gente poder descobrir aqui onde está, tá bom? Para vocês que estão online, tá tendo microfonia? Entrou, Nicolas? Entrou. É minha câmera frontal que não tá funcionando. Ah, vou te dar um celular de presente. Ah, mas vamos lá, né? Vamos tentar conversar um pouquinho. Vamos. Vamos, porque aqui tá frio, tá seco, tô pálida. Cadê o Juliano? O Juliano entra e já fala do meu cabelo, do tanto que eu tô desarrumada. Ah, o áudio tá ótimo. O Júlio falou que o áudio tá ótimo. Tá, Aí, Júlio, brigadão, tá obrigado. chegando em Arcos, é porque o negócio tá... Eu tô amarela no Face, tô bem amarela, pálida. A iluminação, né? É, mas não tava não, mas tá bom. Então, vamos que... o seu melhorou muito, viu? Uhum. Não tem mais microfonia. É, eu coloquei o fone aí, ficou bem melhor. Uhum. Então, nós vamos ter que, aos poucos, comprar aparelhos, né? Dos YouTubers.
Tem que profissionalizar, né? Ah, Esse negócio de live, né? Essa vibe das lives, ela meio que exige um pouco dessa evolução da gente, né? De profissionalizar a câmera, microfone. nós não estamos te vendo, não, viu bem? Mas estamos te No... ouvindo. Uhum. É, porque essa câmera ela não tá liberando mesmo. Nem a Acho que vai. frontal, nenhuma das duas. Não, quer ver? Eu vou tentar pela última vez. Eu vou Tá. sair e vou entrar novamente. E olha que nós achamos que hoje ia dar tudo certo, hein? Tá aparecendo na tela do computador. Então, nós estamos ajustando aqui e uma coisa muito interessante. Cada live nós estamos aprendendo muito, né? E hoje nós falamos isso mais cedo, de como algumas pessoas têm jogo de cintura para ao vivo arrumar estratégias para não parecer que alguma coisa deu errada e eu não dou conta, né? Eu fico muito ansiosa, nervosa. Quando alguma coisa dá errado, todos vocês acabam descobrindo que tem alguma coisa errada. Por exemplo, semana passada foi a música que não deu certo, na outra foi, né, o Face que caiu. E hoje nós falamos, nossa, eu e o Nicolas hoje vai dar tudo certo, vai funcionar tudo. Felizmente, o Instagram tá com esse problema e é recorrente, viu? Então, eu vou pedir para quem está no Instagram, se entrar no Face, no meu, vocês vão conseguir acompanhar e ver o Nicolas. Porque aqui vamos tentar, a gente vai tentar para ver se a gente consegue, porque senão vocês vão quem está no Instagram vai só ouvir. E ela não tá virando, olha. Calma aí que está entrando. Vamos ver o que vai aparecer agora. Se é você ou se é o computador de novo, a tela do computador. Pode deixar aí. O Nicolas, e se você virar o celular? Não, a câmera ela abre e congela. Ela tá congelada aí, ó. Tá. Tô mostrando nada. Que pena. É a segunda vez que ela me deixa na mão, viu? Então assim, diferente das outras semanas, o que está dando certo é o Face, né? Uhum. Ainda bem que nós temos aí tentado usar as duas plataformas, porque nós temos professores, professoras, amigos, família, que entram no Face ou entram no Insta. Uhum. Eu vou tentar aqui, pelo meu Instagram, acompanhar a sua voz, Tudo bem, tá? tudo bem. Aí vai ficar uma narrativa sem imagem. Depois a gente tenta editar aí com o Face e ver o que É bom que dá uma aguçada na a imaginação. curiosidade, exatamente, né? E o tema é bem sugestivo, a curiosidades, né? Então, ele está aqui rodando, rodando, rodando. Que pena. Uhum. Se ele tivesse vindo para cá, né? Não tinha celulares. E aí? Vamos começar? Você quer esperar? Vamos dar início. Podia pedir o cartão para ir lá na sua casa? Não, mas... Ah, dá? Então tá. Eu tinha pensado de pedir alguém para ir aí na sua casa, te emprestar um celular.
Não, mas está tudo bem. Eu não sei se o problema é com a minha conta, o que está acontecendo, mas é a segunda vez que não abre câmera nem nada. É. Tá? Então eu vou avisar as pessoas que ficar no Instagram e não forem para o Face, que aqui no Instagram vão só ouvir sua voz, porque nós estamos com problema na sua câmera. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então vamos, porque as pessoas estão entrando, e aí nós vamos começar a movimentar por conta do horário, né? Senão o Instagram também fecha a gente aqui. Então vamos lá, seja bem-vindo, seu Nicolas. É um Muito prazer obrigado. muito grande recebê-lo aqui nessa segunda-feira, né? De Sim, julho. obrigado, obrigado. Obrigado pelo convite também para a gente debater um assunto que é um tanto quanto polêmico, né? Mas que precisa ser debatido, precisa ser colocado em xeque, né? Sim, a ideia de, com suavidade, né? Com ternura, que é o que eu estou fazendo toda segunda-feira, enfrentar temas polêmicos, temas diversos, temas necessários, tanto para a nossa compreensão humana, política, ética, para que a gente saiba fazer escolhas, né? Eu acho importantíssimo para nós, seres humanos, e principalmente esse período que nós estamos vivendo de tanta incerteza, incerteza política, incerteza ideológica, incerteza na vida pública, incerteza na saúde, incerteza na educação. E nesse momento de tantas incertezas, eu tenho tentado aí buscar um fio de esperança no ser humano, ouvindo outros seres humanos. Tá? E é isso, Nicolas. É um prazer assim, imenso poder te ouvir, poder aprender com você, né? E esse tema é sua cara. Obrigado. É porque eu sou um garoto que estou embebido na literatura, né? Sim. Então, de certa forma... Quem é o Nicolas? Falar um pouco de representação é interessante. Boa noite a todos, tá? Agradeço a presença de todo mundo, agradeço que todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Nicolas, né? Muitos me conhecem aí por estudos. Eu sou professor de língua portuguesa, literatura e redação, atualmente na rede pública. E nos últimos tempos a gente vem vendo várias mudanças na sociedade, né, que repercutem em vários conceitos, né, que eu trabalho em sala de aula. E um dos conceitos que a gente sempre trabalha em literatura é a representação, né? E para a gente iniciar, eu trouxe um poema do Fernando Pessoa, que acho que seria assim, o carro-chefe para essa iniciação. Né? O poema ele se chama Autopsicografia. Acho que algumas pessoas que estão nos vendo já devem o conhecer. Então, eu preciso explicar para quem está entrando pela primeira vez que eu recebo os meus convidados com poema. E hoje nós vamos fazer um pouco diferente. É o convidado que vai nos presentear com um poema. Certo. O poema se chama Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem e o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas da roda, gira a entreter. Gira a entreter a razão. Esse comboio de corda que se chama coração. Né? E esse poema ele fala um pouco do que o poeta leva ao leitor, né? Do que o escritor leva ao leitor. E que, em muitos casos, é uma representação. Essa representação que é absorvida pelo leitor, né? E que ele sente, né? Ele se coloca no lugar do autor, do eu lírico naquele momento, né?
Então, esse se colocar, se passar pelo autor, se passar por esse eu lírico, é o que a gente vê como representação. Você se colocar no lugar, você se sentir como aquele alguém, né? Então, isso vai um pouco, isso explica um pouco o que é a representação, né? A representação é ser a imagem, é representar simbolicamente, né? Ou reproduzir algo, né? Tratando-se da literatura, a gente vê essa representação basicamente como um mecanismo que é utilizado para trazer uma proximidade para o leitor, né? Para trazer uma proximidade daquilo que está sendo passado. Então, Nicolas, nós na academia temos vários conceitos de representação. E na história da educação, nós usamos o Chartier, que é um historiador, e ele tem um conceito de representação que é muito semelhante a esse que você está trazendo, mas nós temos outros conceitos de representação da psicologia, com outros pesquisadores, e nós temos também alguns conceitos de representatividade, de representação política, que o dicionário do Bobbio traz, e aí acho que é interessante a gente tentar conversar sobre essa ideia, né? E as questões que nos circundam, que é eu te represento, eu represento um grupo, eu represento uma ideologia, eu represento uma nação, né? Certo, por falar em nação, e tantas outras questões. Então, assim, são questões que têm me intrigado, me perturbado, acho que me tirado o sono, né? A história da representatividade. Né? E a representatividade, né, ela é esse derivado do representar. Né? Representatividade. Como é que eu posso me sentir representado por alguém? Né? E aí você tocou um pouco nesse lance político, né? Sociológico, digamos assim, que, de certa forma, é o que a gente vive hoje. Né? A gente teve uma eleição aí em 2018 que dividiu o país. Né? Colocou de um lado as pessoas que pensavam de uma forma um tanto quanto unitária, né? Pensavam bastante em si, no seu capital e naquilo que poderiam ganhar com uma política individual, uma política muito empresarial, né? E pessoas que pensavam nessas políticas públicas, nas políticas coletivas, né? Então, esse foi o divisor de águas. E muitas pessoas, né, se sentiram representadas pelo atual presidente, né? Por aquele cara que nós temos como presidente atualmente. Então, que tipo de representação ele traz para os brasileiros? Ele representa todos os brasileiros? Eu já prontamente já digo que a mim ele não representa. E aí, por que ele não me representa? Né? Por que essa ideia de não me representar? Sendo um representante político, né? O nome maior da nação, como presidente e tudo mais. Por vários pontos. Acho que o primeiro deles seria pelo fato de eu não me identificar com vários discursos de ódio e fascistas, né, que têm sido colocados na campanha do nosso presidente. Né? Então, já por não me dar com esses posicionamentos e com esse tipo de visão, já é um ponto de que me distancia dessa representação dita. Né? Um presidente que defendeu várias vezes que os filhos dele não se casariam com uma mulher negra porque eles são bem educados, né? Então, acho que nesse ponto ele também já não me representa por ser um homem negro, né?
se ter relações com uma pessoa negra é uma falta de educação ou falta de princípios, então esse aspecto, né, de representatividade dessa pessoa não serve para mim. E aí, então, a gente vai buscar várias formas de pensar nessa representação. Há um tempo eu estava conversando também numa live com o pessoal do Futuro a respeito da figura do negro, né, do ser negro nessa sociedade. E nesses vários aspectos, né, do ser negro na sociedade, a gente discutiu a respeito de como levar essa figura, né, mostrar para uma criança negra que ela pode ser alguém na sociedade, visto que todas as referências que ela tem, tudo que ela vai recebendo na escola, o que ela acompanha no entretenimento, né, nos desenhos, na televisão, raramente traz um personagem negro como protagonista. Né, um personagem negro que realmente a represente, que seja próximo dela em várias características. Né? Então, é muito difícil para uma criança negra no Brasil encontrar uma referência de representação. E aí a gente tem que trabalhar em cima das figuras públicas que nós já temos. Né? Atualmente, o Emicida, né, que é um rapper que trabalha há vários anos com essa luta contra uma desconstrução do preconceito racial no país, ele lançou uma coletânea de pequenas animações, né, pequenos livrinhos, mostrando para as crianças, trazendo para elas uma figura negra, né, um herói negro. Atualmente a Marvel trouxe o Pantera Negra, né, o T'Challa, como um herói negro. E aí a gente olha lá para aquele hall de heróis que a Marvel tem, né? Quantos desses heróis são negros? Então, é uma referência, né, que é difícil para as crianças negras no Brasil. E aí a gente vai para além, né? O ser gay, o ser mulher, tudo isso, né, carece de uma representação próxima. A gente viu nos últimos anos um crescimento muito grande dos movimentos de minoria por essa necessidade de representação. Os movimentos de minoria, né, eles viam ali uma ausência de mulheres na política, uma ausência de homens e mulheres negros, de gays, transexuais, né? E tudo isso foi inflando esse nosso discurso hoje em dia de necessidade de representação. E principalmente trazendo aí a ideia do lugar de fala, né? Que é algo muito importante. Hoje em dia as pessoas acham que a representação é simplesmente eu estar ali para falar em nome de outra pessoa. Né? Mas quais são as propriedades que eu tenho para falar em nome dessa pessoa? E essas propriedades, elas vêm por essas características que me aproximam do outro, por discursos que se conectam, né? Ideais que se conectam. Então, a representação, ela vai para bem além daquilo que a gente vê como imagético. Né? Ela também é porque ela tem um sentido político ideológico por trás tem um dele. sentido político ideológico muito forte. Né? Exatamente. Então, por isso que em vários momentos a gente não se sente representado por pessoas que dizem nos representar. Exatamente. Né? Por exemplo, na universidade, nós experimentamos muito isso, né? De repente, você vota num reitor, é um processo coletivo e, de repente, as ações dele não te representam. Exatamente. É o caso do nosso presidente, né? Para mim é o exemplo mais claro, porque é um cara que realmente não tem muito a ver com a maioria no Brasil. Mas sabe, né, uma coisa que eu gosto muito e tenho pensado muito, né?
até por conta das opções que eu tenho feito para a minha vida e para o coletivo, eu fico pensando na representatividade como um fator de construção de subjetividade e identidade dos grupos, porque tem me incomodado muito essa coisa de não te representar porque eu sou branca, não te representar porque eu sou mulher, não te representar porque eu não sou indígena. Isso tem me perturbado. E aí eu fico pensando como é que eu, né, sou indivíduo e sou coletivo nesse grupo. Sim, sim. Eu vejo que esse ponto ele é um tanto quanto duvidoso em vários aspectos, né? Porque a representação é você dar, você dizer que alguém te representa, é você dar para aquela pessoa a sua voz, né? A sua assinatura, né? Que é o que a gente tem de mais particular, mais pessoal, né? Então, para representar outra pessoa, eu acho que a gente tem que ter um pouco de empatia. Acho que é o primeiro ponto. O primeiro ponto para representar uma pessoa é você ser empático a essa pessoa, né? Em muitos casos, a gente vê a representação um ponto calcado nas experiências, né? Nas experiências semelhantes, nos princípios, né? Que eu acho que é um dos pontos mais fortes, né, dessa ideia da representação. Você não coloca uma pessoa diferente dos seus princípios para te representar. Você vai colocar sempre uma pessoa que você tem em mente que faria o mesmo que você faria naquela situação, né? E aí, por isso que a gente tem, em vários momentos, né, essa divergência. O movimento feminista, por exemplo, né, a gente tem homens que se simpatizam com o movimento, mas que, de certa forma, não podem o representá-lo, né, por não estar na pele das mulheres, por não ser uma mulher, por não vivenciar aquilo que uma mulher vivencia. Né? Então, isso distancia um pouco, né? Porque fisicamente, psicologicamente, não é a mesma representação. A gente tem aí um hiato, né? Um espaço que torna aquilo diferente. Então, como é que eu vou fazer o meu diferente me representar? Né? Então, ainda é um pouco... É um pisar em ovos, né? Quando você tenta representar outra pessoa. Principalmente politicamente. Nossa, aí eu acho que é muito difícil, né? Até porque nós temos visto, por exemplo, inclusive pessoas que a gente escolhe e que no meio do percurso ela nos trai. Por exemplo, nós vimos isso com os governantes do PT, dos quais acreditávamos piamente que não poderiam errar, né? Porque nos representava por várias facetas, no sentido ideológico mesmo, no sentido político, e não nos representou. Então, assim, é um tema... É um pouco divergente, né? Porque algumas pessoas se sentem representadas por aquela política que houve há uns anos atrás. A gente viu que foi um movimento que foi composto por várias pessoas. E aí as divergências, né? As outras vozes que tinham ali dentro daquela gestão e que, de certa forma, acabaram causando conflitos, criando problemas, né? Não, sabe Então, uma coisa que eu ando pensando muito, por exemplo, quando a gente analisa história, né, da educação, como é meu caso, e você fica pensando nas coligações que você faz. E aí, as coligações. Aí você tocou na palavra certa, né? essas coligações, muitas vezes, que fizeram com que o Brasil, os partidos e tudo mais fosse para o ralo, né?
porque as pressões políticas que determinado grupo faz para aquele outro grupo é desmanchar com tudo que nós construímos. A gente vê atualmente, né, esse presidente que não representa boa parte do Brasil retirando os direitos do povo. Sim. E aí a gente vê que muitas pessoas, nesse momento, gritam a necessidade de uma mudança. Esse cara não nos representa, né? Então, vamos buscar uma maneira de tirar essa imagem de cima de nós. Sim. Né? De tirar esse poder de representação. Isso. Na minha cabeça, eu acho que na sua e de tantas outras pessoas muito mais jovens que eu, ou mais velhas que eu, como reconstruir a confiança das pessoas? Como é que eu, Sônia Santos, posso me tornar uma pessoa confiável? Como que eu posso dizer, Nicolas, eu não vou te trair? Professores, eu não vou trair vocês. Então, que princípios? Porque assim, a negação, nós temos modelos do pior exemplo do mundo, nós temos. E como é que eu poderia construir e não desistir desses princípios que hoje eu acredito? Certo, certo. A gente vive num país que há muito tempo se prezava a palavra, né? Então, se eu te dou a minha palavra, é um ponto de confiança, né? É um pedido de confiança. Eu estou te dando a minha palavra, né? Estou te garantindo algo. Só que, ultimamente, a gente tem visto que só palavras não bastam, né? Então, uma representatividade ativa, uma representatividade que seja válida, ela vem pelas atitudes, né? Não só palavras, mas atitudes. Então, em muitos momentos, a gente vê o que houve ali no início do ano, lá daquela ativista, a Sarah Winter, né, que começou a mover várias e várias pessoas em prol do governo, né, e vestindo uma bandeira de ativista, né, de ter lutado pelo feminismo, mas ela é uma pessoa que teve uma trajetória complicada, né? Eu não sei se todos que estão presentes aqui sabem, mas ela foi ativista do Fêmen, né, que é um grupo feminista conhecido mundialmente que luta pelos direitos das mulheres, né, pela imagem da mulher, pelo lugar da mulher. E aí uma pessoa que fez parte desse movimento, né, que deveria realmente entender o movimento feminista, criou vários conflitos dentro do Fêmen e foi expulsa, né, por corrupção, por desviar o movimento, né? E aí essa mesma mulher, ela aqui no Brasil, juntou um certo grupo de pessoas que pensavam como o nosso presidente para o defendê-lo, né? Mas de forma extremista, de forma, eu diria que até agressiva, né? Aos movimentos políticos, né? A gente vê que os movimentos políticos que nós temos no Brasil, eles buscam diálogo, né? Mas esse movimento levantado pela Sarah Winter, ele nunca teve um diálogo, né? Muito pelo contrário, eles estavam tendo um apoio cego ao governo, né? E defendendo uma bandeira fascista. Então, como é que uma mulher dessa, uma mulher ativista, né, que deveria ter uma certa noção desses princípios, não conseguiu representar as mulheres, né? E aí, como as mulheres podem se dizer representadas por ela? É um grande problema isso. Então, pelo que eu li da Sarah e pelas coisas que eu conheço do Fêmen, ela, lá mesmo dentro do Fêmen, ela já se dizia muito contraditória,
né? Uhum. E aí não poderia, né, ter um outro final a não ser o da expulsão, né? A expulsão era algo iminente, né? Então, ela estava Exatamente. num momento Ela buscando uma construiu, representação que ela não representava. sim, ela Então, construiu isso, né? Ela foi construindo a ponto de que, olha, não dá mais, né? Para continuar com as ações, com as palavras, um pouco daquilo que você falou lá no início, do conceito de representatividade, porque além da imagem, as palavras, né, na análise do discurso que você domina aí tão bem, Juliano, essa galera toda aí da letras e da história da educação, a palavra ela é muito forte, né, Nicolas? demais. E Foucault já dizia que por trás das nossas palavras estão os nossos ideais. Então, muito do que a gente diz, né, muitas escolhas de palavras que nós temos nos nossos discursos, mostram o que nós somos, o que nos constitui, né, o que nós representamos. Então, assim, a busca pela representatividade, ela vai por esse viés do nosso discurso e das nossas atitudes. Né? Por isso que, quando a gente fala dessa necessidade de representação política, né, que trouxe aí a força para os movimentos de minoria, é justamente por isso. Pelos movimentos verem pessoas lá dentro da política, né, seja ela municipal, estadual, do país em si, né, pessoas que se diziam representantes de determinados grupos, mas lá dentro nunca lutaram por esses grupos. Ou, ao menos, não fizeram nada em prol desses grupos. Né? Isso é pesado, né? Porque eu fico imaginando o quanto é polêmico você usar o grupo principalmente quando você pertence a determinados grupos e usa o grupo em benefício próprio. Sim. Por exemplo, nós temos aí um exemplo também sobre o presidente da Fundação Cultural Palmares, né? Que está sempre entrando em polêmica e dando sinais muito semelhantes ao da Sara, de mortalidade, né? Intelectual, lucidez, o uso da palavra extremamente inadequada. E aí? Sim. É o Sérgio Camargo, né? O Sérgio Camargo, ele é atualmente, né, presidente da Fundação Zumbi dos Palmares, né? E o Sérgio, ele tem tecido discursos duros e que fogem totalmente à função que ele representa, né? Porque ele é um cara que está à frente de uma das maiores fundações, de uma das maiores organizações que representam a cultura negra no país, né? E no início do ano, se eu não me engano, ele se envolveu numa polêmica um tanto quanto assim, que nos colocava em dúvida sobre a postura dele, né? Sobre a própria figura dele, né? Porque acho que foi no final de abril, né? Ele fala um pouco sobre a escravidão no país, né? Ele falou um pouco que o movimento negro atualmente é uma escória, que aquilo não representa o que é o negro no Brasil, que o Dia da Consciência Negra, né, não deveria ser abolido do calendário, né, que o calendário não precisa disso. Então, é um cara que está ali e que deveria... Ele denegriu a imagem que vocês dos movimentos... Aí a gente também tem que tomar cuidado com essa palavrinha, o denegrir. Porque o denegrir é tornar negro.
Ele tornou, ele chamou o zumbi de filho da puta que escravizava os pretos. Ele usou essa expressão. Inclusive, no jornal está entre aspas. Tão grave, né? E Sim. aí a palavra Pode falar. foi usada para ele, né? No sentido dele. Ele acabou... Não, sim. Mas essa palavra ela tem uma carga semântica, né? Uma carga de sentido muito, muito pesada. Porque denegrir é tornar negro, né? E ela era muito utilizada para quando as pessoas queriam pejorativamente ofender alguém, né? Dizer que alguém era desqualificado, né? A imagem daquela pessoa não era benquista na sociedade, né? Então eles o denegriam, né? O falar mal, o criticar de forma pesada, né? Mas o caso do Sérgio é difícil porque ele é uma pessoa que não foi eleita pelos movimentos negros. Sim. Né? Ele é uma pessoa que não tem um certo lastro com essas pessoas, com o movimento negro. Ele é uma pessoa que não representa politicamente o movimento negro. Né? Ele está ali como vários fantoches desse governo, né? Então ele só para cumprir uma cadeira, né? Para ocupar uma cadeira, e assim que o presidente manda, ele tem a função de acatar o que o presidente manda. Então, assim, é um lugar de representação que ele está que não cabe a ele, né? Eu vejo muito por esse viés aí. Sim. E o fato dele falar que os zumbis dos Palmares escravizavam os zumbis dos negros, né? Isso é tão engraçado, né? Porque tudo que a história nos ensinou é que o Zumbi dos Palmares ele teve sua grande notoriedade, né? Ele teve seu nome gravado porque ele teve o ímpeto de lutar contra aquilo que estava o oprimindo, né? Ele incentivou outras pessoas a fazer o mesmo, né? Então é engraçado ver ele falar que o zumbi escravizava outros negros, se ele lutava pela liberdade dos negros, né? Uhum. A Vanessa está pedindo, Lucas, para você falar mais, né, sobre as palavras carregadas de preconceito. Como você explicou, denegrir tem um caminhão de outras palavras que estão na linguagem popular ou na linguagem, inclusive, científica, né? Porque às vezes nós pegamos teses de doutorado em que essa palavra é usada sem o devido cuidado. Várias e várias vezes, né? A gente tem até o próprio... Eu tenho observado que no mercado de trabalho as pessoas têm mudado alguns termos, né? Até para tratar dos empregados, né? Porque antigamente o termo empregado, né? Quando a gente teve a abolição da escravatura, os negros que continuavam trabalhando nas fazendas e tudo mais, eles eram chamados de empregados, né? Porque naquele momento eles tinham um emprego. Mas esse emprego em si, ele ainda beirava a escravidão, né? Então, com o tempo, né, esse termo que já tinha se arraigado no vocabulário das pessoas, ele está caindo em desuso justamente por carregar essa história, né, por ter esse valor semântico. Então, é um termo que foi substituído por colaborador. Hoje em dia as empresas elas não têm mais empregados, né? Elas têm colaboradores. A gente tem o termo meia tigela, né? Quando você fala, fulano é de meia tigela, né? Que era um termo também que vem dessa época da escravidão, né? Que os negros que trabalhavam à força,
né, nas minas, eles conseguiam alcançar suas metas. E aí, quando eles alcançavam essas metas, é, como, como um certo benefício, né, eles ganhavam. Quando eles não alcançavam, né, as suas metas, eles recebiam apenas metade da comida no dia. E aí, os capatazes, né, eles ficavam chamando esses negros de meia tigela, porque eles nunca conseguiam alcançar as metas, né, as metas que eram, em muitos casos, exorbitantes. O próprio termo mulata, né, que vem do espanhol, ele é um termo que ele é muito utilizado principalmente nos sites de conteúdo adulto, né, que eles ainda trabalham a figura da mulher negra principalmente, como um objeto sexual. E a gente tinha o termo mulata, ele é aquela mescla do cavalo com a égua, a jumenta, né? Ou a égua do jumento. Então, na maioria dos casos, né, eles se tornavam mulatos, porque era a mescla. O termo criado mudo, né, que vocês trouxeram aí no chat também, o criado mudo, né, a gente tinha o criado mudo como aquele escravo que ficava do lado da cama do senhor de engenho, né? E aí ele ficava ali calado. Ele tinha que ficar ali o dia todo, fazer suas necessidades ali mesmo. Ele tinha que estar em prontidão para o seu senhor, né? E ele não podia falar nada. Por isso que ele era chamado de criado mudo. E quando criou-se o móvel, a ideia em si era algo muito próximo do que os escravos eram naquela época, né? Então, nomeou-se como criado mudo, que é algo que a gente poderia muito bem chamar de mesinha de cabeceira, né? Uma mesa de canto, mas que esse racismo institucional do nosso país deixou passar, né? O samba do crioulo doido, né? Que é um termo também que, de certa forma, o movimento negro se apropriou, desconstruindo um pouco essa ideia, né? Porque o samba do crioulo doido era aquela ideia de uma reunião de negros, né? E falando sobre coisas de negros. E aquilo para os brancos na época era coisa de doido. Então, quando eles se reuniam ali para fazer um som mesmo, né? Para trabalhar cantando e tudo mais, eles chamavam de samba de crioulo doido, que era coisa de preto. Né, fazer aquilo, cantar daquela forma, dançar daquela forma, né, dentre vários outros termos. Nossa, tem um caminhão, né? Se a gente for listar, a Vanessa tá assim, a Vanessa tá tirando do fundo do baú aqui. Esse, Vanessa, eu escutei muito quando eu era mais novo. A Cor do Pecado, né? Que Oi? A Cor do Pecado, tem um pé na Cor do Pecado. A Luciane, na live dela, falou uma que quando eu era criança eu escutava muito quando não faz... Negro quando não caga na entrada, caga na saída. Eu tenho dificuldade de pronunciar isso. A Luciane falou isso e falou tantas outras coisas, né? Serviço de preto. Mas, por exemplo, essa coisa da reconstrução é uma coisa legal, porque eu vi na camiseta da Dandara essa semana, se a coisa tá preta é porque tá legal. Se a coisa tá preta é porque é boa. Então, é porque tá boa, né? Então, assim, essas reconstruções, eu lembrei muito do Bial, né? Uhum. O Bial, ele tem um estudo e uma análise dessas situações muito bacana, que é a história do reverso, né? Da gente reverter isso a nosso favor. Os princípios de desconstrução, né, que a gente conversa bastante hoje em dia, né, que é essa ideia de tentar reverter esse prejuízo histórico que tem sobre a cultura negra, né, a cultura preta no Brasil. Então, a gente tem
muitas pessoas que dizem que mas o que o movimento negro faz hoje é vitimismo, né? Cota e esmola e tudo mais, mas isso são pessoas que, na maioria das vezes, não, não reconhece o que a história nos mostra, né? Não reconhece tudo isso que impediu com que o negro hoje na sociedade fosse uma pessoa livre, fosse uma pessoa comum, né? Porque hoje o negro, até hoje o negro não é visto como uma pessoa comum, né? Então essa é a luta da representatividade, né? Essa é a luta, né? Como você disse aí da camiseta da Dandara, né? Se a coisa tá preta é porque tá boa, Boa. né? É um verso do Rincon Sapiência, que é um rapper, né? Também que junto com o Emicida, junto com o Djonga, né? Com vários outros rappers negros, tem lutado com a música, usando a música como arma, né? Para destruir o preconceito, para desconstruir essa essa redoma, né, que foi feita sobre a cultura negra, né? Eu gosto muito desse movimento da virada cultural, da virada linguística, que nos possibilita, com poesia, com música, reinventar o Brasil, reinventar essas questões todas que nós estamos discutindo aqui. Eu acredito muito, acho que a virada linguística nos possibilitou, e inclusive a história cultural, a poder enxergar melhor essas questões e nos posicionar. E tem uma coisa, Nicolas, que eu tenho atrapalhado o meu sono, e eu como branca, eu vou pagar pelo que os brancos fizeram com os negros, com os índios, com os movimentos sociais de forma geral? Uhum. De certa forma, sim. De certa forma, sim. Porque é a primeira impressão, né? Quando uma pessoa que não te conheça vá ter o primeiro contato, né, seja representante de qualquer um desses movimentos, a primeira impressão é sempre um pé atrás, né? Por ser uma mulher branca, por ser uma mulher hétero, né? Então, o desconstruir desses dessa carga, né? Dessa carga histórica que você já carrega é através do que a gente já está debatendo desde o início da live. Primeiro, as ideologias, né, os princípios que se aproximam daqueles quem você busca representar e principalmente suas atitudes em prol dessas pessoas, né? Eu acho que é o casamento perfeito. Não só o discurso, mas as atitudes, né? Aproximando uns dos outros. E isso já desconstrói tudo aquilo que é o preconceito que as pessoas teriam, né? O preconceito que esses movimentos te atribuiriam. Sim. Então, basicamente assim. Então, eu acho que nos últimos 15 anos aí da profissão docente, eu não tenho feito outra coisa a não ser desconstruir os conceitos. E isso tem me feito um ser humano melhor. Eu não aceito a coisa dada pronta, tanto é que quando uma pessoa me fala você não me representa, me fere profundamente, porque eu não tenho a cor da sua pele. Uhum. Mas os meus princípios, as minhas atitudes, me mostram que eu posso, sim, vir ou ser representante, embora não tenha vivenciado as suas dores, né? Mas eu entendo as suas dores, eu entendo as suas angústias, eu entendo como é que a gente pode nos reorganizar coletivamente, porque eu sozinha eu tenho certeza que não represento, mas no coletivo eu conseguiria dar conta desse recado.
E os movimentos, né, os movimentos de minoria, eles vão para esse viés do coletivo, né? Porque é um grupo de pessoas que pensa próximo àqueles princípios, próximo àquelas vivências, né? Então, as ideologias que são semelhantes, é esse o viés da representação que a gente espera dos políticos, principalmente. Sim. Né? A gente vê que a necessidade de voz que muitas pessoas têm e confiam, né, nos políticos é por isso. Por imaginar que eles possam ser os nossos porta-vozes, que eles possam debater coisas que nós não conseguimos lá no legislativo, né? E é dessa forma que a gente espera, né? Atualmente atualmente o Brasil em si perdeu a confiança, né, nesses representantes, mas a gente tenta sempre, né, lutar para ver uma boa imagem neles. Nicolas, infelizmente nós temos 2 minutos para encerrar. Que E pena. assim, é uma pena. Foi uma delícia essa conversa. É uma pena que você não aparece no Instagram, mas a sua voz tá bem nítida aqui. E, Mas assim, estou no Facebook, viu, galera? muita gente foi para o Facebook, essa é a nossa alegria, né? E nós vamos editar esse vídeo e colocar aí nas redes sociais. Nicolas, suas palavras finais, nós temos aí pouquíssimo tempo. Certo, certo. Então, Sônia, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela voz dada, né? Que, de certa forma, a pergunta ficaria aí, né? Será que a Sônia me representa? E como professor, como pesquisador, né? Como uberlandense, essa representação ela é próxima, ela é fiel, certo? Então eu agradeço muito aí o espaço, né? Agradeço muito a voz dada e deixo aí para vocês também, né? Todos vocês que estão nos assistindo, esse pensamento sobre a representação, né? É muito importante que nós tenhamos cuidado com as pessoas que nós colocamos para nos representar, né? Basta conhecê-las melhor, conhecer os seus ideais, conhecer os seus princípios e principalmente o que essas pessoas já fizeram por nós, o que elas podem fazer por nós. Porque como a gente tem batido na tecla desde o início da live, né? A representação, ela vem pelo discurso e vem pelas atitudes. Sim. Certo? Obrigado, Nicolas. E essa semana nós vamos chamar algumas pessoas para uma reunião para construir esse projeto coletivo. Então, a ideia é que vocês que queiram participar de um projeto coletivo para a Uberlândia, para a educação municipal, possam palpitar, possam trazer para nós a sua proposta. Então, vocês Isso vão é muito ser... importante. É Nós muito vamos importante dar chamar... a voz para o povo, né? De Essa é a construir ideia. políticas. Essa é a ideia. Então, nós vamos tentar construir políticas públicas independente de partido, independente, coisas que nós acreditamos como professores, nós vamos fazer e deixar uma carta registrada. Se ganharmos bem, se não, nossas intenções serão reveladas. Obrigado, Nicolas. Obrigado para quem assistiu. Desculpa o problema aí da câmera do Nicolas, mas o som está ótimo e o Face conseguiu atingir aí um número bacana de pessoas e nós vamos deixar disponível para que outras pessoas possam assistir o Nicolas. Muito obrigado e boa noite para vocês. Já fica salvo lá. Coloca, escreve, tipo, conversa.